Fala, Liga! Estamos dando início ao projeto de podcast da Liga Paraná de Futsal. Estamos aqui hoje com o professor Eduardo, responsável pela equipe do Guarujá Futsal e também membro fundador da Liga. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Luiz, tudo bem? Tudo certo? Então, para que todos os nossos filiados, os nossos atletas que participantes das nossas competições fiquem cientes, toda semana vamos estar trazendo aqui uma escola, um professor, para falar da sua trajetória, para falar da sua equipe, de como que ele trabalha no seu dia a dia. Professor Eduardo, conte para nós como que começou sua trajetória dentro do futsal. Então, na verdade, eu comecei há 17 anos atrás, né? Nós tínhamos uma predisposição para o futebol, né? Onde eu era atleta da modalidade, né? E acabei optando por fazer a faculdade. Comecei dando treinos de futebol na antiga escolinha do Grêmio Cascavel, né? Não, na verdade, a primeira foi lá no Jardim Colonial, lá com o João. Um abraço, João, meu parceiro. João Luiz atualmente está trabalhando com basquete, tem uma equipe disputando a Liga Basmavel. Vamos trazer você aqui juntamente com o Pedro lá da Liga. E aí, depois da escolinha do Colonial, acabei recebendo um convite para ingressar na escolinha de futebol do Grêmio, né? Junto com o meu amigo Sandrinho aí da ABF. E eu tinha só 18 anos na época. E aí o Sandrinho acabou montando uma escola particular para ele e eu fiquei como coordenador da escola, que na época era uma das maiores da cidade. Eu só tinha 18 anos, eu tinha dado os meninos. Eu dava treino para o sub-17. E foi indo. Depois disso, teve um projeto da prefeitura lá no Guarujá, né, onde eles iniciavam os projetos nos bairros, né, o futsal no bairro. E eu fui convidado a participar, a montar a escolinha lá no Guarujá. E nós ficamos aqui 2 anos com esse projeto. E quando esse projeto encerrou, esse projeto do município, a gente deu início à escola de futsal Guarujá, né, uma escola privada, né? E de lá para cá já são 11 anos na luta. Muito bom, professor, muito bom. Mas o que levou você? 17 anos, terminou o ensino médio, ainda estava jogando, assim, eu vou virar técnico. É isso que eu quero. Na verdade, quando eu fui fazer a faculdade, eu não queria ser treinador, não. Eu queria era buscar outras coisas. Eu tinha sonho de trabalhar com recreação, trabalhar na área eh, de iniciação, mas não de treinador, né? Eu não gostaria, porque assim, eu tinha recém saído dessa área. Eu tava, vamos usar a palavra frustrado. Tava meio frustrado, acho que não tinha conseguido realizar o meu sonho, que era ser atleta profissional, então era uma coisa que eu não queria mais para minha vida. Mas não tem, né? Você conhece as pessoas que estão vinculadas ao futebol, ao futsal de rendimento, de escolas. Então é o mundo que a gente vive. Então, querendo ou não, as portas vão se abrindo dentro da realidade que a gente convive, né? Eu não ia receber uma proposta para trabalhar como agricultor, sendo que eu nunca vivenciei essa área ou, né, qualquer outra área. Então, as portas vão se abrindo e quando eu vi, eu já estava envolvido de novo na parte de treinamento. Professor, você disse que começou muito novo, 17 anos, né? Já dando treino para meninos também com a sua idade, ali um ano mais novo. Qual que foi a maior dificuldade nesse ponto? O dia a dia com eles, diferenciar a idade, pensamentos muito parecidos, muito próximos. Era diferenciar o dia a dia, era de se impor. Como é que foi a dificuldade de início? Eu acho que eu tirei de letra, trabalhar com os grandes nesse primeiro momento da minha carreira. Porque assim, eu era muito franco, então o meu palavreado, a minha didática, eles entendiam muito fácil. Eu acho que a minha maior dificuldade no início, antes de ter uma metodologia, uma pedagogia, uma estrutura de treinamento bem clara para a minha idade, era os pequenos, né? E eu vejo que muitos professores hoje têm essa dificuldade, os professores que estão ingressando na parte de treinamento de escolinhas, na parte de professor de iniciação esportiva, tem muito mais facilidade de trabalhar com os grandes, que é uma metodologia, vamos colocar assim, mais próxima da realidade do que eles vivenciavam quando eram atletas, do que trabalhar com uma criança de 5 anos, por exemplo. Então, para mim foi muito fácil trabalhar. Eu com 18 dar treino para os meninos de 17, porque eu sabia o que eles precisavam, sabia o que eles pensavam, então a gente tinha um diálogo muito bacana. Legal. Falando agora, já que você abordou o assunto aí, metodologia, como que você
busca planejar seus treinamentos? Como que te norteia para você planejar seus treinamentos? Eu acho que primeiramente é os 17 anos de carreira, né? O que eu acho que isso aí ninguém tira da gente. São experiências, vivências, erramos muito, continua errando, mas hoje, graças a Deus, devido a todo esse tempo, a gente acerta muito mais do que erra. E cada categoria, cada idade é uma especificidade. Não dá para você querer trabalhar a mesma coisa que você trabalha com um sub-7, você querer trabalhar a mesma coisa com um sub-9. Imagina um sub-7 e um sub-15. Então, a metodologia tem que ser totalmente diferente, né? E eu tenho ah, é, algumas referências dentro da modalidade, né, que eu costumo seguir e através de estudos, cursos, livros, que eu me especifico, gosto muito dessas referências, né? Felipe Sá, por exemplo, é, que é referência da base do Santos, da base do Corinthians, são pessoas onde eu tento aprender muito com eles e trazer para minha realidade, que é o futebol de base, né? Que é o futsal de base. Você citou aí a base do Corinthians. Eu acredito que seja aí uma das equipes que melhor trabalha a base dentro do futsal hoje, né? Realmente ali a base é levada a sério. Mas voltando aqui à nossa realidade, professor, o que você acha mais interessante hoje? Trabalhar a parte de coordenação, parte física, parte técnica, é a junção de tudo? Como diferenciar isso conforme a idade? Essa pergunta é complexa, cara. Essa é pergunta complexa. Porque assim, ó, vamos lá. Muitas vezes você tem padrões motores, né? Dentro de uma turma diferente. Então, a gente tá falando da mesma idade. Às vezes eu tenho uma criança de, vamos colocar, 10 anos, que ela tem um padrão motor totalmente avançado. E na mesma turma eu tenho uma criança de 10 anos, a mesma idade, que ela parece que tem 7 anos, né? Aí você vai, ela, você vai conversar com o pai vê, ela vai te dar alguns laudos, realmente que ela está atrasada no desenvolvimento físico, no desenvolvimento motor, cognitivo. E aí é o desafio, cara. Aí é o desafio, é você manter o treino com intensidade, manter o treinamento bom, manter o treinamento forte, rápido, para que esse menino que ele já é desenvolto, ele continue evoluindo, mas ao mesmo tempo você tem que pensar uma forma de incluir essa criança que ela tem uma dificuldade maior, né? E isso é um assunto interessante, Mas eu acho que professor. isso aí é o desafio, é o principal desafio nosso dentro de quadro, o dia a dia. Exatamente, professor. Como motivar esse aluno, igual você falou, que tem um pouco mais de dificuldade, a ter ânimo de fazer aula com quem está um pouco mais avançado? Esse é E foda. acho que isso é o principal desafio no dia a dia. Esse é o principal desafio nosso, cara, do dia a dia. E aí, assim, eu acredito que elaborar boas atividades, eu acredito que você entender e conhecer a sua turma, saber que tal atividade vai funcionar na turma X. Mas aquele aluno, aquela criança em específico, ela vai precisar de uma adaptação. E aí você começa a usar gatilhos. De repente, separar, não colocar o menininho que tem um pouco mais de dificuldade competir com o menino que já é mais desenvolto. Você tentar dividir, não competir os dois, porque é natural que o menino que seja mais desenvolto só ganhe. Então, você tem que achar atividades de e fazer com que o treino fique bom para os dois, né? Então, assim, desenvolver o menino que evoluiu, precoce, e também trabalhar aquele menino que às vezes está no retrocesso. Então, acho que elaborar as suas atividades, conhecer a sua turma, conhecer os seus alunos e tirar um tempo para planejar a sua semana, eu acho que é o principal. É isso que vai fazer a diferença nos jogos do final de semana. Então, aborda para nós como que você gosta de dividir seus treinos semanais, levando em consideração que no final de semana, provavelmente suas equipes vão ter aí no mínimo uns 2 jogos em competições diferentes. Então, depende muito da categoria, né? E depende Então muito da então ideia. vamos dividir por categoria, até o 9, o 11, o 13, depois os gigantes aí. Então, assim, os meus treinamentos, eles iniciam sempre a longo, né? Por que que eu faço a primeira parte o alongamento? Porque eles estão em crescimento e eles precisam
estimular a musculatura a continuar a formação, né? Formação óssea, formação muscular. Então, sempre alongo, até questões médicas, né? Depois do alongamento, eu vou para a segunda parte do meu treino, que é a parte de aquecimento. Nessa parte, eu sempre faço trabalho técnico, né? O que são os trabalhos técnicos? São os fundamentos. Trabalhos de passe, de domínio, de condução, de giro, já preparando o corpo para receber a atividade principal. Isso é algo, professor, que por algum tempo ficou esquecido, esse aquecimento, né? Fazia-se muito aquecimento ali com cone, com tudo qual era tipo, esqueciam-se de bola, a parte técnica, que poderia estar sempre trabalhando junto. Cara, o futebol e o futsal, eu acho que não existe verdade absoluta. Acho que existe o que o grupo com que você trabalha precisa naquele momento. Então eu vejo dentro da minha realidade que os meus atletas precisam fazer a parte técnica. Eu vejo assim uma dificuldade motora muito grande. Então por isso que eu trabalho muito passe, eu trabalho muito chute, eu trabalho muito domínio, pisada. Então a minha primeira parte do meu treinamento, a segunda, né, que é pós o alongamento, é a parte técnica. Então o foco principal da segunda parte é a parte técnica. Os fundamentos propriamente dito. Exatamente, é o raiz, né? Aquilo que a gente fazia há 1000 anos atrás, que hoje eu trago para minha realidade. Pode ser que alguns professores não gostem, não usem, mas é igual eu falo, eu acho que não existe verdade absoluta. Eu acho que cada um sabe da sua realidade e tem que adaptar o seu trabalho, o seu treinamento para aquelas crianças que você está conduzindo naquele momento. E o coletivo, professor, o que o senhor acha dele? O joguinho. Então, a terceira parte do meu treino, eu vou para grandes jogos, né? Eu faço trabalhos onde eu às vezes uso 5 contra 5, às vezes faço trabalhos de transições, 3 contra 3, retornos. E os treinamentos que eu mais uso, dependendo da categoria, são treinos de transições. Por quê? Porque dentro da nossa realidade hoje, eu vejo o jogo em si, principalmente das categorias de base, até o sub-17, é um jogo onde a equipe que transita melhor para trás é a equipe que vence, né? E eu sofri muito isso quando eu estava no Cascavel, porque no sub-17 eu gostaria já de fazer um jogo um pouco mais elaborado, digamos assim, e até eu entender que também no sub-17 o principal fator do jogo era a defesa, não era o ataque. Eu demorei algum tempo para entender. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender que naquela categoria específica o foco principal era a defesa, para você conseguir gerar resultado, que era o que a gente precisa ali no Cascavel, demorei um pouquinho. E a partir do momento que eu entendi, acho que a gente começou a colher bons resultados, boas sequências de vitórias. E na minha escola não é diferente, né? A gente ensina também a defender, o conceito de defesa, dependendo da categoria. Eu trabalho bastante com eles defesa zona, defesa mista, defesa individual, abordagem de defesa, que eu acredito que os pontos de aperto da defesa fazem toda a diferença na hora de você contra-atacar, que hoje, se a gente parar e fazer um scout, por exemplo, você pegar o teu campeonato agora que está sendo gravado, e você fizer uma análise de todos os gols sofridos, e você vai ver que a porcentagem, não vou cravar aqui exatamente, mas a porcentagem de gols de contra-ataque são enormes. E isso é em todas as categorias, seja do sub-7 até o profissional. Não tem como escapar disso. É mais fácil você jogar sem bola do que com ela. Ah, muito, né? Se a gente vê na Copa do Mundo aí, Copa do Mundo de futebol, que a gente está assistindo aí, acompanhando. Vamos pegar o Brasil e o Japão. O Brasil totalmente com a bola, o Japão totalmente lá atrás e a gente quase perdeu o jogo, né? Então, assim, o Japão esperou um erro e a gente tentou entrar, ainda que fizemos o gol faltando 10 segundos. Você vê Alemanha e Paraguai, por exemplo. Então é muito mais difícil você jogar com a bola, né? Do que você contra-atacar ou se defender. Professor, você abordou um outro assunto interessantíssimo, que é a sua passagem pelo Cascavel Futsal, né? Uma equipe de Liga Nacional, equipe que já foi campeã de Liga. Como que foi esse desafio aí para você encarar
uma equipe com uma camisa tão pesada, onde a cobrança é gigante sempre? Cara, o Cascavel Futsal para mim foi um grande marco assim na minha carreira, não só profissional, mas como pessoa. Eu sou uma pessoa, sou um menino que tudo que eu faço eu gosto de fazer muito bem feito. E quando eu fui pro Cascavel Futsal, eu trabalhei um pouquinho com o Cassiano, que era uma pessoa totalmente correta. E ali eu comecei a aprender algumas coisas como ser um bom profissional. Eu acho que o que fez toda a diferença para o Cassiano Klein não foi a modalidade, os conceitos de ataque dele, os conceitos de defesa. Eu acho que o que fez e faz toda a diferença para ele é a postura dele como profissional, tanto dentro quanto fora de quadra. Você acha, professor, que aqueles pequenos detalhes do dia a dia, besteiras, que se você não for uma pessoa muito exigente, vai passar despercebido, mas que no final, na hora que junta tudo, você acha que isso acarreta em muita interferência dentro de quadro na hora do jogo? Com certeza, com certeza. No esporte de alto rendimento, aonde os detalhes fazem toda a diferença, esses pequenos detalhes, cara, é uma bola que você corrige, é uma abordagem defensiva, é um gol que você toma, você tem que saber por que você tomou. E, cara, esses pequenos detalhes no final da temporada fazem muita diferença, muita mesmo. E eu vejo assim que terminando a minha ideia, eu acho que o Cascavel Futsal me tornou uma pessoa melhor e um profissional melhor, né? Além do conhecimento de jogo, é absurdo, né? Que eu trabalhei com pessoas ali fantásticas, né? Trabalhei só com os fera ali, cara, só treinador absurdo que passou ali. E graças a Deus todos foram muito sucintos, muito abertos, nunca me negaram conhecimento. Inclusive, queria mandar um abraço pro Lucão aí, Lucas Quioro, cara, que é uma enciclopédia do futsal. Lucão parava o treino do adulto, às vezes ele parava o treino do adulto, ele falava, ô Dudu, vem aqui. Pegava a prancheta e ele começava a me mostrar na prancheta os movimentos dele, né? Porque tem gente que não mostra, tem gente que tem medo, né? De ensinar, não vou ensinar pro CPI não, daqui a pouco o CPI tá tomando meu lugar. E o Lucas, já com 1000 anos de bola, nunca se negou a nada, muito pelo contrário, ele queria que a gente aprendesse. E, cara, o que eu aprendi com esse cara, ainda mais em conceito de ataque, visualização de ataque, né? Assim, esse cara é referência total para mim. E até depois, né, quando a gente veio a montar o Sub-20, mais o Sub-20 do ano passado, né, que era um Sub-20 mais forte, né? Então, assim, uma equipe montada mesmo para competir. A gente conseguiu introduzir muito os padrões de jogo, né? Muito do que o Lucas usava, do que o Cassiano usava, do que o David usava. Eu consegui absorver um pouquinho de cada um e levar para dentro da nossa realidade, que era o jogo de base. Mas eu só tenho a agradecer muito ao Cascavel, e, cara, foi maravilhoso as pessoas que eu trabalhei. Mas agora voltei para as escolinhas, né? Que da onde eu comecei. Professor, ainda falando mais um pouco aí de Cascavel Futsal, você teve algumas gerações fantásticas na sua mão, né? A equipe 05, chegaram ali na final do estadual. Ano passado, sua equipe 17 também era forte. E o seu 20 também. Qual dessas equipes aí você gostaria de voltar a comandar? E não fique em cima do muro, escolha somente uma. Cara, se eu pudesse escolher, era a geração 05, cara. Que, quando era 17. Que, ó, pros meus meninos do Sub-20 não ficar bravo, era a geração do 05 ano passado, né? Se essa equipe já era o 05, a gente tivesse dado continuidade, né? Que era o William, que era o Vinícius, que era o Luiz, Otávio, KG, Garcia, pô, uma geração Donati. Tinha o I6 para ajudar também. Né, tinha o 06, que era o Everton, o Gustavo. Então, assim, cara, era uma geração muito boa, que depois passaram os anos, era a geração 5 do ano passado. E se a gente tivesse mais, na época, tivesse tido a estrutura de trazer uns 4 meninos, um quarteto de fora, a gente, cara, a gente ia ganhar o Paranaense. Não dá para cravar, mas a gente tinha grande chance de ser campeão Paranaense Sub-20 com aquela geração. E, claro, né, Cascavel e as outras equipes também, a gente ia estar botando essa piazada aí no mercado, né? No mercado. Até porque a geração 05 nossa do ano passado, os meninos estão quase todos empregados, né? Em outras equipes. Não ficaram no Cascavel, mas estão todos jogando aí chave ouro, chave prata, né? Então, desejar boa sorte aos meninos aí, a gente tá na torcida por eles. Tem meninos ainda jogando liga no adulto,
E o que que você, como você falou, 17 anos de experiência, quando você olha para o menino e fala, pô, esse pode ser um promissor, como que você consegue, o que que você usa para avaliar isso? Esse é O que outro, diferencia de quem pode ser um promissor e de quem você acha que não chega? esse é outro assunto bem complexo. Por quê? Muitas vezes o pai se ilude, né? Pega um menininho lá de 7 anos, de 8, de 9, que ele é precoce, que ele maturou antes e ele chuta forte, ele é rápido, ele gosta de jogar, então ele se sobressai em cima dos outros. E assim, esse vai ser craque, mas às vezes ele vai chegar lá com 15 anos e ele não quer mais jogar, né? Então a gente tem que ter muita calma para não confundir a maturidade precoce, né? Tem que ter calma e entender que não é só força e tamanho. O que eu acho que pode diferir é você entender vários fatores. Primeiro de tudo, é o menino gostar de jogar. Se o menino gostar de jogar, é importantíssimo. Por quê? Porque o menino ele não vai jogar bola só no treino. Ele vai jogar bola o dia inteiro. Ele vai chutar a bola na parede. Ele vai querer jogar futebol 7. Ele vai querer jogar futebol de campo. Não falta um treino. Acaba o treino, ele pega a bola, vai lá para a quadra, fica chutando a bola na quadra. Né? Esse é o ponto mais importante. É o menino gostar. O segundo é o corpo dele ser um corpo de atleta, cara. Infelizmente, não são todas as crianças, por mais que a parte técnica dele seja refinada, o corpo dele, a maturação dele, a estrutura dele tem que ser uma estrutura de atleta, porque o atleta ele tem que ser forte, ele tem que ser rápido, ele tem que ser bem preparado, ele tem que aguentar correr, e ele tem que aguentar a pressão, ele tem que saber dar resultado. Então, assim, eu acho que esse é o segundo ponto, é a estrutura corporal do atleta, né? O atleta, não adianta nada ele ser muito técnico, digamos assim, mas a estrutura corporal dele, a parte física, né, a maturação dele, por mais que chegue com 17 anos, se ele não tiver, se ele não maturou, infelizmente, não vai dar. Então, essas duas partes são as partes principais, né? E a terceira parte, que eu acredito que seja também crucial, é o estímulo da família. Cara, a família tem que estimular, mas ela não pode estragar. Ela tem que pensar bem aonde que ela vai é, levar o atleta, aonde que ela vai deixar treinando, com quais professores, quais profissionais. Não pode exigir tanto e também não pode deixar tão solto. Então, cara, não é fácil não. Eu tento ter esse discernimento da parte técnica, da parte física e também do estímulo da família. Professor, você abordou alguns assuntos aí. O atleta gostar e ter o apoio incondicional dos pais. Você acha que esse excesso de jogos que acontece, viagens, né? Hoje você tem aí competições a nível estadual, nível brasileiro aí, quase todo final de semana. Você acha que isso pode tirar o interesse da criança de continuar? Um amiguinho no final de semana vai para um sítio, vai para a festa de aniversário do colega, tem um jantar com o primo e eles não conseguem vivenciar isso. Você acha que isso pode tirar um pouco do interesse dessas crianças? Cara, eu não só acho, como a gente já vivenciou, né? Nesses anos que a gente está aí, a gente já vivenciou várias crianças que eram promissoras, né, na idade menor, e quando foram ali terminando o processo de formação, elas não quiseram mais jogar devido a isso. Elas começaram a conhecer que existia um mundo fora do futsal e elas optaram por seguir a sua vida, foram fazer faculdade, foram é, conheceram namoradas, conheceram um mundo fora do futsal. E por quê? Porque não, quando eram crianças não vivenciaram outros estímulos, né? Eram só futsal, 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 futebol, futebol, futebol. Não não brincaram, né? Não deixaram as crianças brincarem, eu acho que é assim. Então criança tem que brincar. Primeiramente a criança tem que brincar. A criança tem que se divertir e ser feliz. Muita pressão, uma hora vai frustrar a cabeça dessa criança, ela não vai querer mais jogar. Quando ela puder escolher, ela larga. Você acha que essa cobrança que tem acontecido de pais, de arquibancada, em cima das crianças, você acha que isso também contribui para que elas, na hora que elas começam a ter um pouco mais de voz ativa, saber o que é elas abandonarem também o futsal?
Ah, com certeza, cara. Porque assim, vamos colocar nós, adultos. Se a gente trabalhar num ambiente onde a gente é pressionado a todo momento, muitas vezes a gente não tem a, a força mental, a capacidade mental para trabalhar 24 horas pressionado. Vai chegar uma hora que a gente vai falar, não, chega disso aqui, eu não quero mais, eu não preciso disso. E a criança é a mesma coisa, cara. Se o conforto dela, que é o pai, que é a mãe, é a família, tá somente pressionando, 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 e o garoto faz de tudo, treina, se esforça, se dedica, e nunca tá bom, tá sempre ruim, a primeira oportunidade que ela ter, ela vai parar. Então, o apoio familiar não é só levar aos treinos e levar aos jogos, mas é a parte emotiva, a parte da criança. Saber que ele precisa de um abraço, saber que ele precisa de uma conversa, saber que ele tá ali para se divertir, cara, porque se for só jogo, pressão em cima da criança, ela deixa de ser criança, cara. Aí ela, infelizmente, ela não vai pegar gosto pela modalidade e quando ela puder escolher ali 14 anos, 13 anos, 15 anos, 17, ela vai falar, cara, não quero isso aqui pra mim não, vou fazer outra coisa que me dê mais prazer. E você falou ali da criança treinando constantemente, sempre forçando cada vez mais. Você acha que o talento sozinho ele é suficiente? Ou você acha que essa força de vontade, essa determinação chega uma hora que supera o talento? Bom, eu acho que o talento ele é inquestionável se esse talento ele produzir treinamento. Então, assim, eu tenho um menino bom pra caramba que ele já vem com um talento. Se ele se dedicar igual aos outros, ninguém alcança. Agora, se esse menino que ele é talentoso, ele não tiver vontade de se dedicar, aquele que tem um talento inferior, mas gosta do treinamento, gosta do dia a dia, ele provavelmente vai superá-lo. Professor, né? Talento. Você acha que o futsal hoje segue os moldes do futsal antigo em talento? Ou você acha que ultimamente os atletas já não têm mais tanta qualidade individual? O esporte ficou muito coletivo. A gente estava falando do Lucas, né, o Kioro. O Lucas falava muito sobre isso. O Lucas falava, mas ele. Porque o Lucas, né, treinou com o Cime, com o Falcão, Lenísio, né? Só os. O, Só craque. só as lendas do futsal, né? Só cara que ganhou tudo. E ele fala muito sobre isso, cara. Ele fala assim que hoje em dia a qualidade técnica dos atletas regrediu. Né? E eu acho que aí vem vários fatores, né? Eu acho que não é só a parte tática do jogo. Eu acho que influencia muita coisa. Acho que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão cada vez jogando menos bola, né? Jogando bola. Não estou falando de treino de futsal. Eu acho que treinar futsal e treinar futebol é uma coisa, jogar bola é outra. Eu acho que muitos das percepções cognitivas da criança e do adolescente que vai refletir na fase adulta, a gente se aprende brincando, né? E hoje as nossas crianças brincam cada vez menos. E a tendência é só piorar, né? E qual que é a tendência que você acredita que vai marcar a próxima geração de atletas? Atleta forte, acabamos de falar aqui que a individualidade está diminuindo. O que você acha que o atleta daqui para frente ele vai precisar ter de qualidade principal para poder jogar nesse futsal aí, digamos, moderno? Inteligência, cara. O futsal hoje é um jogo muito pra cara inteligente. Eu acho que a tendência é aumentar. O jogo você tem que estar pensando toda hora. Você tem que estar lendo o jogo toda hora. Eu converso muito aí com os meninos aí que jogam futsal amador, que jogaram, né? E, e, e a gente fala, os meninos da gente, eles falam que eles vão jogar até os 45 anos, porque a geração nova só corre, né? Digamos assim, e não pensa o jogo. E os meninos, cara, infelizmente eu vou jogar até os 40, 45 anos, porque a geração que tá vindo, a molecada não consegue acompanhar. E por quê? Porque o futsal, cara, é um jogo pra cara inteligente. O cara tem que saber a hora de atravessar uma bola, tem que saber a hora de fechar uma ala, a hora de fechar o meio, tem que saber jogar o jogo, né? A gente fala sobre jogar o jogo.
Vou até contar um caso aqui rapidinho, né? Acho que até você foi uma vez acompanhar o nosso time na Bronze lá em Toledo. Nós tínhamos uma equipe só de molecada, só moleque. 20 anos, 22 anos. E a nossa equipe era uma correria absurda. Só que era uma bola que não precisava atravessar, ele atravessava. Uma bola que ele tinha que entrar pisando, ele tocava de primeira. Uma bola que ele tinha que dar um toque a mais, ele tocava errado. E aí nós tivemos o feeling de a gente, não, vamos trazer uns velhos pro time, cara, porque o nosso time tá muito novo, e a Zara não tá dando conta. E a gente trouxe o Isam, né, relíquia do futsal, e através do Isam, cara, o nosso time arrumou. Impressionante, o Isam já tinha 41 anos, né, não lembro qual que é a idade exata dele, peço desculpa aí, Sam, se eu errei a tua idade. O Isam arrumou a nossa equipe, cara, porque ele ia lá atrás, ele não errava passe, ele conversava com a juizada, ele sabia jogar o jogo, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Ele ia marcar goleiro linha, ele sabia que lado que ele fechava, se era fechava a esquerda, se ele fechava a direita. E aí os caras falam, mas isso aí vai muito do treinador. Cara, nós que trabalhamos aqui no futsal no nosso dia, a gente sabe. A gente fala, e muitas vezes não adianta. Tem um vídeo, né, do Ney Vitor, né, que o Ney fala, cara, falar para vocês e falar para aquela porta ali é a mesma coisa. E muitas vezes a gente se sente assim, você fala, caraca, mas eu tô falando que aquele cara, falei 3 vezes, 4, 5 vezes para ele que essa bola é redonda e tem que deixar aqui parada. Pois ele vai lá e fala que a bola é quadrada e tenta rolar a bola. Então, assim, não é fácil ser treinador, cara. Então, assim, eu acho que essa geração de agora, ela precisa pensar o jogo. Tem que aprender a pensar o jogo. Saber jogar o jogo, cara. Futsal é um jogo de nego inteligente, cara. Nego inteligente, porque futsal não tem espaço, você tem que criar o espaço. Fantástico, professor. Você falou aí o nome de 2 pessoas que são fantásticas dentro do futsal paranaense aí. Não tem uma pessoa que vive da modalidade que não conheça aí o Isama e o Ney. Referências, né? Referências para mim, por exemplo, sou mais novo, né? Referências vencedoras que tem que ser respeitado o tempo todo. É isso mesmo. Professor, o senhor também, ano passado e esse ano, disputou o Campeonato Brasileiro de Ligas, representando o Paraná. Conta para nós como que foi essa disputa aí, cara, campeonato a nível nacional. Que experiência bacana, cara. Vou falar para você, uma das competições mais legais e organizadas que eu já participei. E assim, isso que eu já tive o prazer de jogar uma Liga Nacional Sub-20, já tive o prazer de trabalhar numa chave ouro e chave bronze adulto, Liga Paraná adulta, né? Então assim, e o Campeonato Brasileiro de Liga Sub-9, cara, foi uma das experiências mais bacanas em questão de organização. A experiência que você tem de poder jogar contra equipes de outros estados e ver que o nosso futsal aqui ele está num bom nível, isso é importante demais para a formação nossa como professor, né? A gente não pode deixar de buscar conhecimento nunca, a gente tem que estar sempre tentando aprimorar e melhorar. E para as crianças, né? Você jogar contra uma equipe lá de Fortaleza, uma equipe daí daqui a pouco no outro jogo você já pega uma equipe do Rio Grande do Sul, aí daqui a pouco você pega uma equipe do Mato Grosso. São quilômetros de distância e a gente vai ver o futsal, a gente vê que não está longe daquilo que a gente produz aqui. Então a gente sabe que a gente está no caminho certo. Cara, a gente olha a equipe a gente joga muito parecido com a equipe do que o Fortaleza faz. Joga muito parecido com o que o Rio Grande do Sul faz. Então a gente fala, não, pô, acho que a gente tá no caminho certo, né? E a organização da ABLF nesse campeonato lá em Brasília, invejável, telão para tudo que é lado, equipes de camisa, né? Tivemos o prazer de enfrentar a equipe do Cruzeiro. Então, assim, se eu pudesse dar uma nota aí para o Campeonato Brasileiro de Ligas, eu daria 10. Fica aí o nosso agradecimento aí pelo presidente William, presidente da Liga Candanga, que foi um anfitrião fantástico, um campeonato excelente. O Laércio, presidente da BLF aí também, sem palavras aí pelo todo o esforço que ele faz para trazer para nós essas competições de alto nível e extremamente atrativo para as crianças e para os pais também que estiveram lá acompanhando juntamente com nós. Esse ano, infelizmente, não deu certo, né, professor? Ficamos aí entre os 4, ano passado campeões. Como que foi a sensação de
de conseguir um título a nível nacional, já tinha algum outro antes, professor? Nível nacional foi o primeiro, né? Eu acho assim, eu acho que quando você vai para uma competição dessa, ou você ganha ou você aprende, não tem perder. Porque a competição é tão bacana, é tão organizada, que você não se sente derrotado. Alguma coisa você vai aprender. Você fala, não, cara, aqui foi legal, a gente, pô, vivenciamos, aprendemos, jogamos, competimos, fizemos amigos, né? Inclusive temos uma amizade bem bacana com o pessoal lá de Brasília, lá um abraço pro Cadu, Cadu, um abraço, meu parceiro, grande professor, né? Cadu, acredito que o Sub-13 seja em Brasília novamente, vai estar aí de novo, hein? E a gente consegue ter esse feedback com os outros professores, fazer amizade. Então, eu acho que o resultado de quadra ele é importante, cara, mas na base, a gente não pode pensar somente em vencer. Vencer, só um vai ser campeão, cara, o resto todo mundo vai perder. E a gente tem que pensar de outras formas, a gente tem que pensar na formação, a gente tem que pensar no desenvolvimento, na logística, na experiência, tudo que esses meninos vivenciam, o que eles aprendem, cara, o que eles ganham. A gente teve o prazer de ir para Brasília, por muitas daquelas crianças nunca tinham andado de avião, andaram. Olha quanta coisa boa, né? E assim, a gente não pode deixar a bola que entra ou a bola que não entra definir o nosso trabalho. Principalmente na base. Principalmente na base. No adulto a gente sabe que não tem jeito. A gente sabe que o que define é se o cara ganhou, ele é bom. Se o cara perdeu, ele é ruim. Mas na base a gente tem que ter muito cuidado com esse ponderamento. A gente tem que saber balancear bem. Professor, o senhor falou aí de sua estreia como técnico no adulto foi numa bronze, né, a nível estadual. Foi técnico, comandou sua equipe aí também numa série ouro e teve o título no Sub-9 brasileiro. Das experiências, qual que foi? Você escolheu um jogo memorável. Qual que foi? Cara, se eu puder escolher um jogo, eu acho que eu escolheria Liga Nacional, Sub-20 aqui em Cascavel Futsal e o Corinthians no Sub-20. Acho que esse foi um dos jogos mais que marcou a minha carreira. A gente perdeu lá em São Paulo de 5-2 pro Corinthians, aí no retorno a gente jogou na Neva. A gente sabia assim que foi o nosso primeiro ano de Sub-20 do Cascavel, a gente não tinha a estrutura necessária para de repente fazer um jogo de frente a frente com o que é a base do Corinthians, como a gente já falou que hoje é uma das bases levadas a sério no Brasil. E quando saiu o chaveamento que caiu Corinthians e Carlos Barbosa na nossa chave, a gente falou, minha Nossa Senhora, vamos ver o que dá. E eu acho que aquele jogo foi assim, cara, foi muito bacana para minha carreira, assim, eu acho que porque a gente tinha que armar uma proposta de tudo que é jeito para a gente conseguir ao menos jogar de igual para igual com o Corinthians, né? Dentro da nossa casa, dentro do ginásio da Neva, com as nossas famílias assistindo, com os nossos amigos assistindo, aquela semana a imprensa inteira ali envolvida, né? Imprensa cascavelense, imprensa regional envolvida. E assim, tava, né, desculpa a palavra, mas eu tava com o espírito no cu e a gente precisava fazer alguma coisa pra gente, eu tinha que achar alguma forma. E assistindo alguns jogos do Corinthians, eu entendi que toda vez que a gente usava o goleiro, eles abaixavam a linha. E foi uma forma com que eu achei de equilibrar o jogo. Eu botava o goleiro no jogo, a equipe do Corinthians recuava suas linhas e a gente mantinha a posse. E aí a gente tinha vantagem. Mas a gente fazia um goleiro de posse. A gente não botava o goleiro para atacar o Corinthians e fazer o gol. Não, nós mantínhamos o goleiro porque o Corinthians abaixava a linha, porque eles na primeira linha eram muito agressivos. A gente não conseguia ter a posse contra o Corinthians, a equipe deles era muito agressiva. A gente tentava transferir a bola no pivô, era 4-3 toda hora, antecipação. Então, assim, eu tive que achar uma forma e eu acredito que funcionou. Né? Tanto é que o jogo estava 1-0 para o Corinthians, a gente estava bem na partida, tivemos a chance, tivemos um contra o goleiro, driblamos o goleiro, chutamos a bola para fora e aí fomos penalizados com 2-0. Mas, assim, aquele jogo acho que marcou minha carreira exatamente por isso, porque assim, eu tinha uma equipe muito inferior, né, na parte técnica e tática e financeira. E eu acho que a gente equilibrou o jogo assim mais na parte tática, eu acho que funcionou a estratégia, competindo contra o Daniel, né, que é uma referência da modalidade. Um abraço, Daniel, cara, aprendi muito contigo.
jogar contra você me melhorou muito, abriu muito meus horizontes, né? E um cara que é fantástico, né? Campeão de quantas Taça Brasil, quantos Campeonato Paulista pelo Corinthians e aquele jogo acho que ficou marcado na minha carreira, assim, pra mim, né? Não sei se pros outros, mas pra mim acho que foi um jogo assim que eu consegui fazer a diferença pra minha equipe em alto nível através da parte tática. Legal, professor. Realmente foi um jogo diferenciado. Professor, agora eu vou fazer umas perguntas, resposta rápida, aquele bate-bola. Bora. Melhor técnico, Futebol, futsal, base, adulto. futsal. Cassiano Klein. Melhor jogador de futsal de todos os tempos. Pra mim, Ferrão. Vou ler, eu sei que você é questionado, mas pra mim é o Ferrão. Melhor goleiro, Ai, Jesus. Guita? Que difícil, cara. modinha, esse daí é modinha. Pode ser. Lavoisier, Ah, difícil, cara. Goleiro é complicado escolher o melhor. um treino indispensável. Um treino? Um treino indispensável? Técnica? A técnica, ela é soberana no jogo. Se você não tem técnica... Um livro, Ai, meu Deus do céu. Um livro que eu mais uso hoje para minha realidade é o livro de transições do Márcio Rinaldi. Márcio Rinaldi. Eu Também adoro uso esse livro. bastante. Eu adoro esse livro. Tem muito treino. Professor Márcio, queremos você aqui. Lembrando que o professor Márcio foi meu técnico na Eucatur, lá em 1999 ou 2000, há muito tempo atrás. Professor Márcio, um abraço, cara. Aquele teu livro é fantástico. Eu uso ele de todas as categorias, dos 7 anos até o sub-20. Eu já usei treinos daquele livro. Cara, que livro bacana. Uma fácil absorção, tranquilo de entender, sem muita frescura, papo de treinador para treinador mesmo. Um sonho que ainda não viveu e quer realizar no esporte. Ser campeão da Taça Brasil. Um conselho para quem sonha em viver do futsal. Faz com amor, gente. Porque futsal é muito diferente do campo. Não se tem dinheiro de sobra. Então, para você trabalhar do futsal é muito para quem ama o futsal, tá, cara? O futsal, você não vai ficar rico do futsal. Se você conseguir ser muito focado e muito trabalhador, muitas vezes você vai conseguir viver bem do futsal. Agora que você vai ficar rico, então o futsal é por amor. Isso aí, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam o nosso bate-papo aqui. Agradecer ao professor Eduardo pela participação. Eu que agradeço aí o professor Bochecha, agradeço ao Espaço da Liga, né, desejar boa sorte no projeto, né, e o que puder contar comigo aí com o Guarujá Futsal, nós estamos à disposição sempre para estar ajudando. Valeu, gente. Obrigado. Abraço.